Queridos amigos, queridos alunos do Instituto Federal, estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso bate-papo muito especial de hoje com o professor doutor Alexandre Manissoba, além de professor do Instituto Federal Campus Cubatão, coordenador do Laboratório de Estudo em Microondas e Eletromagnetismo, o Lab Max do Instituto Federal. Professor, no bloco passado nós terminamos falando um pouquinho da origem do Lab Max, das pessoas envolvidas, da criação da parte física, ressaltamos a importância e o agradecimento à direção do Campus Suzano, professor Breno, e à direção do Campus Cubatão, que deu todo o apoio para a implantação do laboratório, então fica aqui registrado de público os nossos agradecimentos. Sabemos como o Instituto Federal, eu que também sou do Instituto Federal, temos limitações de espaço e de recursos. O governo federal vem passando por dificuldades financeiras, então todas essas iniciativas elas são muito difíceis de serem conseguidas, né? Principalmente quando se trata de dotação de espaço físico, né? Sempre é muito difícil, sempre a coisa se complica. Então fica aqui registrado meus parabéns aí ao campus, à direção-geral do Campus Suzano, à direção-geral do Campus Cubatão, que sempre parece que deu apoio para vocês aí. Professor, me fala um pouquinho, o senhor no vídeo fala um pouco sobre a questão de pesquisa na área de eletromagnetismo e micro-ondas. Então, para os nossos alunos e nossos ouvintes que são leigos, né, fala um pouquinho sobre micro-ondas, ondas eletromagnéticas, que são manifestações, né? Luz são ondas eletromagnéticas, né, do espectro eletromagnético, e um pouquinho sobre eletromagnetismo para os nossos alunos que não são engenheiros, professor. Vamos lá, professor Robson. Eletromagnetismo é uma das quatro forças, sob a ótica da física quântica, uma das quatro forças que regem todo o universo. Então, a gente tem a força nuclear forte, cuja sua partícula promotora é o gluon. Ela mantém coeso os núcleos dos átomos. Nós temos também a força, eu vou falar da mais forte para a mais fraca, a força nuclear fraca, que é responsável pela degradação dos núcleos dos átomos, onde o seu agente promotor é o bóson, essa partículazinha ela que vai degenerando o núcleo e fazendo o decaimento do núcleo dos átomos para elementos cada vez menores na tabela periódica. Depois nós temos a terceira força, numa escala da maior para menor, que é o eletromagnetismo, cuja sua partícula promotora é o fóton. Ele é a junção de um elétron com sua antipartícula, que é o pósitron. Quando eles estão juntos, eles dão origem a essa partícula chamada fóton, e toda a dinâmica do fóton ela resulta no que nós conhecemos como eletromagnetismo, mais especificamente nas ondas eletromagnéticas. E a força mais fraca de todas é a gravidade, cuja sua partícula fundamental é o graviton. Sob essa ótica de física quântica, que foi uma herança do professor Max Born e de muitos outros que o precederam, o professor Planck também, entre outros, Max Planck, o próprio Einstein, todo esse esforço colimou nessa teoria em que o fóton ele viaja no espaço, ele se desloca no espaço sem perder energia, a menos que ele encontre outro fóton. Se ele encontrar outro fóton, ele pode mudar a sua natureza, ele pode perder energia reduzindo sua frequência, ele pode ganhar energia elevando sua frequência, e quando a gente fala de física quântica, a gente busca sempre uma explicação na física clássica. Então a gente imagina um fóton como uma partícula luminescente, e a gente imagina que quando ele perde energia, ele fica menor, e quando ele ganha energia, ele fica maior. Mas, na verdade, a física clássica ela falha em tentar nos explicar isso. O fóton, quando ele ganha energia, ele vibra mais rápido, entre aspas, ele aumenta a sua frequência, e quando ele perde energia, ele vibra mais lentamente. A gente acaba sentindo o fóton no espectro visível, como brilhantemente foi colocado pelo senhor no início aí da questão. A radiação eletromagnética no espectro visível, a gente enxerga ela, e os nossos sensores visuais e as camadas cognitivas do nosso cérebro dão a sensação ou as sensações de cores.
Quando a gente vê o vermelho, na verdade, a gente está vendo um fóton ou um conjunto de fótons com baixa energia, ou seja, com uma frequência vibracional menor. Quando a gente está vendo uma luz violeta, por exemplo, a gente está vendo um fóton com uma energia maior, ou seja, ele está oscilando numa frequência maior. Mas tirando o espectro visível, de 300 ciclos, 300 milhões de ciclos por segundo até 300 bilhões de ciclos por segundo, a vibração desse fóton, nós temos o que a gente chama, digamos assim, no eletromagnetismo aplicado, de microondas. E todos nós, sem exceção, hoje fazemos extensivo uso das microondas, seja para telecomunicações, seja para controle e automação, seja para telemetria. Então, você está lá num avião de carreira fazendo uma viagem de São Paulo a Brasília. Diante, né, na parte frontal do avião, você tem uma antena. Essa antena está gerando, né, grande quantidade de fótons na direção das nuvens. Quando esses fótons encontram uma nuvem cúmulos nimbus, por exemplo, está muito distante do campo visual do piloto. Esses fótons eles refletem na direção do avião novamente. O avião capta, existe todo um processamento desses sinais, e aí na tela do avião aparece um warning lá, e o piloto fica sabendo com antecedência que existe uma precipitação, que existe uma camada de mudança de pressão atmosférica, ou até mesmo um conjunto de cúmulos nimbo, e aí ele decide desviar a rota do avião para não pegar as tão desconfortáveis turbulências. Comunicação por aparelhos celulares, computação, todo o set tecnológico que nós utilizamos hoje faz uso desse agentezinho, promotor, transportador de energia, que é o fóton. Então, quando a gente fala de eletricidade em corrente alternada, a gente está falando de eletromagnetismo, a gente está falando de fóton. Sob uma ótica, agora não mais da quântica, mas da física clássica, a gente vai lá para os estudos de Michael Faraday, e aí cabe salientar, professor Robson, Michael Faraday ele tinha pouquíssima formação. A formação dele se resumia a alguns anos do ensino fundamental, ele tinha dificuldade em ter acesso a uma educação formal pela vida muito humilde, muito pobre, até pela condição econômica da Inglaterra naquela época. Ele foi trabalhar numa livraria, tomou conhecimento do eletromagnetismo, da eletricidade que vinha surgindo, os estudos, foi trabalhar com Sir Humphry Davy no Instituto Real, lá tomou conhecimento, anos mais tarde se torna o presidente do Instituto Real e desenvolve uma série de experimentos, dá origem a um livro com todos esses experimentos, só que não tinha formulação matemática e física, então não existia uma linguagem formal que explicasse os fenômenos do eletromagnetismo. Foi alvo de chacota de toda a comunidade acadêmica, até que surge um jovem brilhante matemático e físico chamado James Clerk Maxwell, pega o trabalho de Michael Faraday, que tinha sido motivo de ironia de toda a comunidade científica da época, e modela matematicamente todo aquele estudo, dá origem a mais de 20 equações, que foram mais tarde traduzidas para 4 equações por Oliver Hershives e Josias Gibbs. E essas 4 equações hoje são conhecidas como as equações de Maxwell, que lançam a base do eletromagnetismo que nós conhecemos sobre a física clássica. Então, sobre a física clássica, o que é o eletromagnetismo? É o estudo da dinâmica da relação entre os elétrons e os prótons. É o estudo dessa interação entre cargas elétricas. Quando a gente fala de elétron e carga elétrica, a gente já imagina imediatamente campos elétricos, correntes elétricas, tensões elétricas. Aí acabamos por desprezar a manifestação que também surge do elétron, que é o magnetismo. Quando a gente vai estudar magnetismo, a gente imagina que existe uma partícula promotora do magnetismo, como existe o elétron promovendo o campo elétrico. Só que isso é uma visão que precede os trabalhos
dos pais do eletromagnetismo, Faraday, Maxwell, Oliver Heaviside, entre outros, né, o próprio Oerst. Quando a gente fala de elétron, ele promove tanto o campo elétrico como o campo magnético. A diferença é que o campo elétrico ele tem a origem em uma partícula e ele tem o término em outra partícula. Então, ele tem origem, meio e fim, ou seja, ele tem uma fonte, ele tem um sorvedor. Eu compararia isso a um chuveiro. Você tem o chuveiro, é a fonte, a água é o campo elétrico e o ralo é o sorvedor. Você vê onde ele surge e você vê onde ele termina. O campo magnético, não. Ele não tem, assim, uma fonte e um sorvedor. Ele tem uma relação de ortogonalidade com essa partícula e ele fica em torno da partícula. Então, é como se fosse um anel. Ele não tem nem início nem fim. Fenômeno da Mas tanto o indutância, campo elétrico... professor? Oi, professor? Fenômeno da indutância? Oi, relutância? Isso, a Indutância. indutância. A indutância é uma das Uma das manifestações manifestações. que a gente consegue através do uso do campo magnético, né, que é promover uma corrente elétrica. Então, de um lado, a gente tem os campos elétricos, do outro, os campos magnéticos, que, na verdade, são duas faces de uma mesma moeda, chamada eletromagnetismo. E sua origem é o movimento de partículas carregadas, como um elétron, como um próton, como íons. E hoje nós fazemos uso exaustivo desses fenômenos. Tudo o que nós temos hoje em matéria de tecnologia, basicamente, é administrado por eletromagnetismo. E quando a gente faz uso desse eletromagnetismo de 300 MHz a 300 GHz, aí a gente está falando de um eletromagnetismo especial chamado micro-ondas, devido ao comprimento de onda. Basicamente é isso. Perfeito. Então, os nossos olhos são sensores de eletromagnetismo, de ondas eletromagnéticas, que captam a luz numa determinada frequência, o que nos leva a crer que ondas em outras frequências existam, mas nós não conseguimos enxergar, não é isso? E É daí os estudos em perfeito, antenas, exatamente. professor, né? Daí os estudos em Isso. antenas, a importância das antenas e dos sensores de ondas Sim, sim. eletromagnéticas, né? Sim, sim. Uma curiosidade, professor Robson, o nome antena não é o nome, digamos assim, técnico do dispositivo. O nome técnico do dispositivo é conector aéreo. Antena é o nome antena é devido à similaridade com o mastro principal de uma nau a velas. Então, o mastro principal se chama antena. Uhum. Existe uma dada similaridade, claro, guardada devidas proporções, com uma antena monopolo. Então, acabou se acostumando, né? E É. os nossos olhos, como o senhor colocou, são antenas. Eles estão captando esses sinais eletromagnéticos numa dada frequência, convertendo isso em eletromagnetismo físico-químico que, de alguma forma, está sendo interpretada pelo nosso cérebro. Então, o eletromagnetismo a gente entendendo ou não, a gente querendo ou não, é uma força que rege toda a nossa sociedade moderna. Então nós Todos estamos. nós utilizamos exaustivamente. Excelente. Então nós podemos imaginar que nós estamos recebendo ondas eletromagnéticas em várias frequências o tempo todo, inclusive micro-ondas, não é isso, professor? Inclusive micro-ondas. O senhor tocou num ponto que me faz pedir licença nesse espaço maravilhoso de divulgação científica e chamar a atenção de todos os seus espectadores para os seguintes riscos relacionados a micro-ondas. A gente sabe que tudo em excesso, inclusive água, pode trazer algum tipo de malefício. Então, recomenda-se que seja respeitados os limites máximos de exposição à radiação de micro-ondas. Muito embora a micro-onda não seja uma radiação ionizante, como o raio-x, ela não degenera, né, as moléculas do nosso corpo, ela não desfaz ligações químicas, não ioniza, né, as nossas moléculas. A radiação de micro-ondas, ela estimula processos no nosso organismo. Então, síntese de vitaminas, por exemplo. Então, tem aquela história, essa criança está com icterícia, manda ele tomar sol. Ah, Na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está se expondo a micro-ondas. A nossa atmosfera, ela barra a passagem de radiação de frequências baixas, assim como ela barra a passagem de radiação de frequências altas. A janela que ela permite passar é a radiação de micro-ondas.
toda a humildade possível e assim como uma tentativa, né, de estimular a pesquisa nos seus espectadores, com todo respeito à teoria daquela sopa universal que deu origem aos primeiros aminoácidos. Lá eles dizem que a sopa era estimulada naquela terra primitiva, né, Por por raios. eletricidade, por raios, exatamente. E a gente sabe que a nossa atmosfera permite a passagem apenas de micro-ondas. E hoje nós precisamos delas para cultivar alimentos, para gerar energia, até mesmo para alguns tipos de estímulos metabólicos no nosso organismo, para a síntese de algumas vitaminas, se não me engano, vitamina D. Quem foi da área de biologia, por favor, me corrija, né? Não sou dessa área, mas eu arrisco a dizer que nós estamos relacionados intimamente com as micro-ondas. A vida no planeta depende das micro-ondas que emanam do Sol. Só que tudo em excesso é arriscado. Então, eu recomendo fortemente que os espectadores possam procurar os profissionais da área, que possam se orientar. Por exemplo, o aparelho celular. Um aparelho celular comprado em uma loja, que é certificado pelas agências reguladoras no Brasil, que no nosso caso é a Anatel. Esse aparelho ele não oferece risco à saúde. Agora, se esse aparelho sofrer um dano, ele for feito uma manutenção de forma equivocada ou fora dos padrões recomendados pelo fabricante, ou se esse aparelho for adquirido numa procedência não oficial, que não tenha passado por testes e validação, esse aparelho pode sim colocar a vida do usuário em risco. Então, recomenda-se fortemente que, ao se utilizar esses equipamentos, que seja feito com muita cautela, com muito cuidado. Por quê? Hoje nós estamos vivendo uma realidade de poluição eletromagnética. Se a gente pegar um aparelhinho como um analisador de espectro, aqui ao fundo eu coloquei um analisador de espectro ligado, e a gente excursiona as faixas de frequência, a gente vai ver muita radiação. Então a gente está imerso nessa radiação de micro-ondas. Então, por isso, a importância de estarmos utilizando aparelhos que são devidamente atestados por órgãos certificadores para não incorrermos em risco para a nossa saúde. Vou lhe fazer uma pergunta curta e maliciosa. O senhor dorme com o celular na beirada da cama? Durmo. Colocando para carregar? Carregando? Não, carregando não. Mas eu coloco por conta do despertador, mas uma prática que a gente faz, todos nós daqui da minha família, quando a gente chegou ao final do dia, não vai mais usar o aparelho, você coloca no modo avião. Sim. O modo avião, ele desativa todo o circuito de micro-ondas do aparelho, deixando funcionando só o processador, só o computador interno dele. Processador, memória, barramentos, enfim. Então, as funções de computação do aparelho continuam, mas os transmissores e receptores de micro-ondas, eles estão desativados, e aí o risco de você estar se expondo é muito pequeno. Sim, porque aí não há emissão de ondas, né? Não há emissão de micro-ondas, né? Então você Exatamente. dorme com ele na cabeceira, mas no modo avião. Sim, por exemplo, se eu deixar ele próximo, né, eu coloco no modo avião, sem dúvida. Tá certo. E meu filho, desde criança, quando ele ia brincar com jogos, ele sempre. A primeira coisa que ele aprendeu a fazer no celular é colocar no modo avião. Perfeito. E comprar um apartamento próximo de uma antena dessas de celular, o senhor compraria? O senhor criaria seus filhos num apartamento próximo a uma antena dessas? Ou que o prédio tivesse hospedado uma antena dessas, professor? É uma pergunta muito interessante. Eu acredito porque que ali se você foi tem uma fonte de alta potência de micro-ondas, né? Sim. Quando o projeto da antena foi concebido, os técnicos e engenheiros responsáveis, eles com certeza fizeram um estudo de risco dessa instalação e provavelmente o diagrama de radiação dessa antena foi projetado para salvaguardar as vidas das pessoas que estão nos edifícios próximos, com toda certeza. Perfeito. Então, eu compraria com toda a segurança, acreditando, né, digamos assim, na boa prática que pede a engenharia. Perfeito. Antenas como essa, ao contrário de antenas de radiodifusoras, o nome celular, comunicação celular, ele vem justamente desse esforço que a engenharia tem feito para mitigar esse efeito. Quando você tem uma emissora de TV, você tem uma antena em alta potência
transmitindo em broadcast para uma área muito grande, um raio muito grande. Com certeza, as pessoas que ficam próximas àquela antena estarão recebendo uma grande radiação. Agora, se você pegar aquela antena e dividir ela em milhares de antenas, você vai diminuir a potência de cada uma delas. Então, o alcance, o raio delas vai ser menor. E aí você vai fazendo o quê? Células de antenas, Sim. e você monta um tecido, ou seja, uma área de cobertura atendida por várias antenas. Então, o impacto acaba sendo menor. Então, eu acredito que a antena de telefonia celular ela não gere tamanho impacto por dois motivos principais. Primeiro, eu acredito que os engenheiros responsáveis fizeram um projeto adequado segundo as normas, o que não vai colocar em risco, digamos assim, ou que não deveria colocar em risco os habitantes de uma construção vizinha. E segundo, como se fala de tecnologia de comunicação celular, você tem baixa potência em cada uma dessas torres. Perfeito. Então, com certeza, eu compraria um apartamento próximo à torre Próximo. de telefonia Não teria celular. problema, né? Talvez uma Não. antena de TV fosse pior, então. Então, se o projeto Não tiver tiver. algum erro de concepção, sim. Mas se ele for feito adequadamente, também não. Perfeito. Tanto é Professor, que a gente encontra embaixo da antena o que o pessoal chama de região de sombra. sim. Se você tentar Eles não pegam sintonizar a sinal. próxima antena, você não consegue. Por quê? Aquilo é feito para proteger as pessoas que estão no entorno da antena. Perfeito, Né? perfeito. Bem observado. É verdade, é verdade. Também já pude experimentar esse fenômeno. Você está próximo de uma antena e justamente ali o sinal é ruim ou às vezes nem dá sinal. Verdade. Professor, fala um pouquinho sobre as pesquisas do Lab Max. Quais são as 4 ou 5 principais linhas de pesquisa atualmente? Atualmente, professor Robson, estamos trabalhando com o uso de radar de micro-onda, que pode ser utilizado para telemetria, pode ser utilizado em aeronaves, para fins de segurança, pode ser utilizado em um estádio de futebol, por exemplo, para detectar armas brancas, armas de fogo, pode ser utilizado na defesa do país, para fazer controle de espaço aéreo. A gente pega essa tecnologia e faz o quê? A gente reduz a potência dela e a gente está pesquisando a possibilidade de estar utilizando ela para gerar imagens para que futuramente possam equipar o ferramental médico, o ferramental dos profissionais de saúde, com um dispositivo que seja de baixo custo, que seja portátil. Quando a gente fala de micro-ondas, ao contrário de um tomógrafo, de uma ressonância, de um raio-x, a gente está falando de um equipamento pequeno. Por quê? A potência do sinal de micro-ondas é muito menor, na ordem de milésimo da potência de um raio-x, por exemplo. Então, você está trabalhando com uma potência reduzida, você precisa de uma fonte de alimentação menor, circuitos menores, de menor potência, e que, obviamente, vão te dar portabilidade, baixo custo. Então, imagine o senhor, a existência de um dispositivo de análise por imagem que seja tão barato e tão portátil quanto um dispositivo de medir pressão arterial ou de nível de glicemia no sangue. Esses dispositivos hoje eles ganharam popularidade e estão disponíveis em qualquer farmácia, em qualquer posto de saúde, unidade básica, viatura de ambulância, de pronto atendimento. Você tem esse dispositivo dando qualidade de vida para a população. Então, por que não termos um dispositivo de análise por imagem portátil? Então, esse dispositivo ele não visa tomar o espaço dos dispositivos tradicionais, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom. Muito pelo contrário, ele visa somar-se a esse ferramental. Mais uma Então, uma vez que você alternativa. diminui uma alternativa, uma vez que você diminui o tamanho e os custos, você obviamente compromete a qualidade da imagem. A imagem não fica tão precisa quanto esses dispositivos. Mas se estivermos falando de câncer cerebral, por exemplo, que acomete algo em torno, as pesquisas dizem que algo em torno de uma em 250 crianças. É A um gente índice alto. recentemente é alto. Recentemente nós tivemos um problema desse tipo no Campo Suzano. Uma colega nossa, né, a Lucimara, eu fiquei sabendo que ela veio a óbito, ela era a diretora administrativa do campus e ela veio a óbito por conta de um tumor no cérebro. E é um tumor preocupante porque ele, segundo as revisões bibliográficas que nós fizemos,
ele é assintomático. Quando a pessoa começa a apresentar sintomas, ele já está no estágio final. E ao contrário de outros tumores, você não tem acesso para fazer uma análise clínica. Então surge aí uma demanda que foi apresentada a nós, e houve todo um esforço em cima dessa demanda, e ao longo dos últimos 4 anos nós estamos desenvolvendo essa tecnologia para realizar, né, essa análise por imagens, chamada imagens de microondas. O maior desafio não era nem o tecnológico em si da área de microondas, o maior desafio foi conceber modelos realísticos de cérebro que tivessem as mesmas características dielétricas. Para o senhor ter uma ideia, professor Robson, um Phantom, um modelo físico de uma cabeça, custa em torno de US$ 24.000. E nós não dispunhamos desse montante para fazer uma aquisição. Então, a gente passou a pesquisar tecidos bioartificiais. Quem está à frente dessa pesquisa é o professor Antônio Mendes de Oliveira Neto. Estamos desenvolvendo uma tecnologia utilizando impressão 3D para desenvolver esses modelos físicos. Já conseguimos bons resultados, né, utilizando filamento dopado com grafite. A gente consegue fazer aí uma impressão que se assemelha, pelo menos em constante dielétrica, com alguns tecidos. E aí, diante desse passo que a gente deu, a gente está agora elaborando a tecnologia de radar e os algoritmos de processamento de imagem que são necessários. Já temos algumas pesquisas publicadas, inclusive, e agora, nesse momento, nós nos sentimos convocados a contribuir com a população mundial ao combate dessa doença, essa pandemia. Estamos revertendo toda a nossa massa crítica, toda a nossa biblioteca já pesquisada e já desenvolvida, todos os esforços feitos para desenvolver essa tecnologia de imagens por microondas, para tentar idealizar um protótipo de baixo custo para diagnóstico de pneumonia aguda, né? Então, a gente percebeu, sob a luz de um extenso levantamento bibliográfico, que o diagnóstico de COVID ele era feito através de uma análise laboratorial e apresentava baixa precisão. E aí foi feito, então, uma ação combinada do exame laboratorial com imagens médicas. Só que os equipamentos de imagem médica, Professor, eles não são... Sim, professor. não, eu ia pedir para nós continuarmos esse assunto no próximo bloco, pode ser? Tudo bem, Que eu professor, gostaria pode de ser, com ouvir com certeza. mais detalhes. Então vamos dar uma A gente paradinha acaba... aqui. Pois não? Sim, me desculpe, a gente acaba se empolgando, né? Me desculpe. Isso é que dá fazer as coisas por vocação, né? Aí não é obrigação, é sempre um prazer, né? É verdade, Mas é então vamos dar uma verdade. paradinha aqui no nosso segundo bloco e a gente volta em seguida com o terceiro e último bloco desse bate-papo com o professor Manissoba sobre as pesquisas do LabMax e agora pesquisas na área do combate ao Covid-19. Aguardem aí.